Oi, gente, eu sou o Titi. E eu sou o Xandeco e sejam bem-vindos ao Virou Festa. E hoje a gente tem muita coisa pra fofocar sobre Vale Tudo com vocês. Pois é, minha gente, Vale Tudo virou um problemão lá na Globo. A novela tá cheia de erros, sofrendo muitas críticas. O Ibope tá uma ladeira que só se desce. E a gente tem muita coisa pra fofocar. Muita. Então bora descascar esse abacaxi. Partiu! Bom, a gente já comentou aqui no Virou Festa com vocês algumas vezes sobre a audiência desse remake de Vale Tudo, que melhorou um pouquinho a audiência do horário em comparação à Mania de Você, mas ainda assim tá bem longe do que a Globo esperava. Vocês lembram que chegou a vazar que os executivos esperavam 28 pontos de média de Vale Tudo na estreia? Não, mas assim, é o que eles falaram, 28. Mas eu acho que quem fala 28 tá esperando 32. É. Eu falei isso aqui, eu falei no começo dessa novela, eu falei. Eles estão falando 28, mas no fundo eles estão chutando no 32. Ah, vai ser um estouro. Vai superar as expectativas, É. né? Mas pra vocês terem ideia, né? Até o momento, Vale Tudo acumula média de 21,9 pontos. Sendo que Mania de Você encerrou os meses de novela com média geral de 21,2 pontos. Ou seja, gente, 21,9 pra 21,2 tá pau a pau, entendeu? Meia Tá- dúzia de pessoas a mais começou a assistir. É uma família que ligou ali. Pode entrar, claro que sim, pode entrar. Quem é? Ninguém, talvez um fantasma. Ai, que susto! Ainda Nova York. Tá acesa a sala? É, estranhíssimo isso. A porta abriu sozinha e a gente consegue ver a nossa sala totalmente iluminada. Tia Sônia. É isso que dá falar mal da novela da Globo, vocês estão notando? Isso sem falar que os números caíram desde a tão aguardada chegada de Odete Roitman na trama, né? Que a primeira semana de Odete na novela foi a que marcou a pior audiência até então. Exatamente. E isso que a chegada da Odete Roitman foi mais promovida do que a ida da Katy Perry pra Lua, né, gente? Foi um negócio que se falava em todo mundo. Até café da manhã aquela mulher tomou com a Ana Maria, que nem a gente diz, inclusive, entrevista horrível. Mas ainda assim, é promoção, é divulgação. Só se falava daquilo. E outra coisa também, né, gente? É a maior vilã de todos os tempos da história da TV brasileira, né? Mas a Odete lá, de 1988, da Beatriz Segal, não é mesmo? E aí a gente ia ter uma nova Odete. A Odete ia voltar de novo pra morrer mais uma vez. E quem será que vai matar a Odete Roitman? Essa frase, né? Que tá aí tatuada na cabeça do brasileiro há quase 40 anos. E a gente ia poder falar de novo. Então realmente era uma coisa pra se anunciar, né? Só que foi pela culatra, né? As pessoas não gostaram do que viram, né? Não, acho que um topete muito exagerado, talvez. Eu acho que não... Bom, mas até aí, né, a própria Globo justifica que essa medição aí do Ibope, de pontos de audiência, eles acham que não é mais tão apurada, porque não contabiliza quem assiste a novela pelo streaming, ou simplesmente acompanha pelas redes sociais. Eles acham que essa medição está muito defasada e eles não levam muito em consideração. E realmente, se você para pra analisar, Vale Tudo tem sido muito mais falada entre as pessoas do que Mania de Você, apesar dos números tão próximos. Porém, algo que não dá pra justificar, nem disfarçar, nem botar culpa nos números, né? É a repercussão da novela, que continua enfrentando críticas e com muitos motivos, principalmente nas últimas semanas. Pois é, gente. Vocês sabem, né? A gente adora assistir a novela, a gente se preparou pra assistir a novela, maratonando a versão de 1988 antes dessa nova estrear. A gente também adora repercutir ela com vocês, mas não dá pra negar que eles estão dando vários vexames na novela, gente. E por conta de uns erros tão bobo, de uns descuidos tão pequenos, mas que acabam se tornando uns absurdos pra quem tá assistindo e acompanhando, e um prato cheio pro pessoal da internet vir e dar aquela zoada delícia, né? Os menininhos do Os YouTube, né? menininhos do Virou Festa. Bom, a gente já fez vários vídeos sobre o Vale Tudo e vocês lembram que lá no início da novela a gente achou que tava realmente bem parecido com o original. As mudanças que estavam sendo feitas ali estavam pra melhor, modernizando a história pros dias de hoje. Porém, nos últimos capítulos o negócio desandou e deu pra perceber que esse remake de Vale Tudo é realmente uma nova novela inspirada em Vale Tudo e não uma adaptação, assim como eles realmente tinham dito que seria, né, anteriormente, antes de lançar a novela, né? E, inclusive colocam nos créditos da novela, né? Eles colocam escrita por Manuela Dias. Eu acho escrita tão grande
Pra quem só pegou um texto pronto e deu uma... Em Pantanal e Renascer, se eu não me engano, era adaptação de Bruno Luperi, né? Agora é escrita por Manuela Dias. Porque realmente estão fazendo uma outra Vale Tudo. O que também já começa aqui sendo um grande erro, né, gente? Uma péssima escolha. Porque Vale Tudo original é uma obra irretocável, né? É a novela das novelas. E a gente não precisa de uma nova Vale Tudo. A gente só talvez precisasse que ela fosse reprisada, na verdade. Mas já que eles não quiseram reprisar, então que eles fizessem ou a novela do jeitinho que ela era, só atualizando pros tempos de agora, como foi feito em Pantanal, muito bem, por sinal, né? Ou que eles fizessem dela uma novela de época, uma novela sendo produzida hoje, mas se passando em 1988, com o texto da época sendo vivido ainda naquela época, porque estamos falando de um tempo, de outrora, de 40 anos atrás, que pode sim ser considerado já uma novela de época e que seria muito legal da gente ver hoje também, pra olhar e falar, meu Deus, nada mudou, que desespero, não é mesmo? E não, eles preferiram pegar um texto irretocável, passar pra Manuela Dias e falar, Toma, zoa à vontade, faz bagunça. e tá ficando essa porcaria. Que se for fazer diferente, que faça tão bom ou melhor, né? Mas ela tá piorando, né? Exatamente. Que além de fazer aí alterações profundas nas histórias, as novas cenas inéditas que foram escritas pela Manuela, não tinha na versão original, estão indo ao ar cheia de erros de continuidade, mal feitas, mal pensadas pra se encaixar na novela, né? E preguiçosas Preguiçosas, também. principalmente. Porque eu acho que pra quem pegou pra reescrever Vale Tudo, ou melhor, pra escrever uma nova Vale Tudo, o que ela tá apresentando são textos tão pobrinhos e tão preguiçosos que parece que ela nem tá honrando a chance, a oportunidade que a Globo deu na mão dela. Sim, porque a Vale Tudo original eram outros tempos de novelas. As novelas eram muito mais compridas, tinham muito mais capítulos, então tinha um grande espaço para as coisas irem acontecendo de uma maneira natural, né? Sem precisar forçar a barra. Os personagens tinham mais tempo para se desenvolver, né? E agora ela tá tentando condensar tudo isso, arrumar uns atalhos para as coisas acontecerem, e tá ficando ruim. Parece que a gente tá indicando a pessoa pra ir numa lanchonete boa, aí a pessoa vai uma porcaria, parece que a gente tá recomendando uma coisa ruim. E olha sabe? quando maionese dá ruim e faz a pessoa ter piriri a qualquer momento. Por exemplo, numa ótica, assim, do nada, a pessoa tem que cagar. Bom, só nos últimos dias, por exemplo, né, falando de coisas que... novas cenas escritas que foram péssimas, teve a cena da mala abrindo sozinha nas mãos de Raquel e do Ivan, né? Se caso vocês não tenham visto, vamos ver. Não, Raquel, vou levar logo essa mala. Não, deixa eu levar. Deixa essa mala aí. Mas que isso que eu fiz? A mala do Rubinho não tinha nada disso? Gente, isso aqui é tão ruim essa mala abrindo, porque existem 1 milhão de camadas que a gente pode citar pra que essa mala não abra desse jeito, né? A primeira delas é que a mala é colocada na história como uma mala muito chique, de grife. Inclusive, em 1988, eles usam mala da grife Louis Vuitton pra ser essas malas aí da confusão toda da mala do Rubinho com a mala do Marco Aurélio ter se misturado toda, entendeu? Mas aí, nessa nova versão, eles não usam uma mala de grife, mas dão a entender que são malas muito boas que o Renato recebeu de recebidos na Tomorrow, não é? E aí, você vê, o Ivan mexe, vira a mala que ela, plaft, ela abre, né? Sem nenhum esforço. E é a mesma mala que a Fátima e o César, no remake de 2025, tiveram que passar alguns dias trabalhando ali pra conseguir arrombar a mala sem estragar ela. A que foi na casa da Raquel e do Ivan, virou assim, já abriu. Gente, é impossível que isso tenha acontecido com uma mala dessa, até porque até mala ruim, como a minha, não abre dessa maneira. Vocês lembram bem, quando a gente foi pra Nova York no final do ano passado, a minha mala voltou toda arrebentada, quebrada, mas ela não voltou aberta. Sim. Ela voltou sem todos os componentes dela, inclusive o cadeadozinho da senha, mas o zíper fechado como se não fosse abrir mais. Aí essa mala, entendeu? Chique, cara, ele virou, opa, abriu. É como se ela tivesse aberta. E na versão original eles arrombaram o Ivan com a Raquel. Eles abriram a mala, né? Com um negocinho. Mas ali. isso é preguiça de texto, É, gente. quis Ao invés de mudar. escrever mais umas linhas, Vamos botar que ela abriu. e aí ficou ruim, né? Porque não faz sentido. Isso sem falar na cena que a Raquel entrega o seguro que ela recebeu da morte do Rubinho, né? Pra Maria de Fátima, só que em dólar. Isso, a Raquel não pensou em que ela ia dar o dinheiro em dólar pra Maria de Fátima. Isso tudo pra Maria
Maria de Fátima poder conectar os pontos da mala de dólares que sumiu e que ela estava tanto procurando e estava ali com a Raquel, né? Com isso a gente percebe também que a Manuela Dias pra fazer um texto mais rápido, mais fácil dela escrever, ela tá deixando todo mundo muito burro. Principalmente a Raquel e o Ivan, porque eles ficaram muito burros nessa nova versão. Por conta dessa coisa do dólar e de várias outras que a gente poderia passar aqui o dia listando. Inclusive a gente está listando. Sim. Estamos preparando um vídeo pra vocês só com os maiores absurdos, os maiores erros de Vale Tudo 2025. Aguardem que esse vídeo vem aí, tá? É que a gente tá esperando juntar mais pra dar um videozão, assim, maravilhoso, bem recheado mesmo. Porque realmente tá todo mundo ficando burro. Inclusive Odete Roitman, que ela é cruel, mas ela não é burra. De burra ela não tem nada. Mas ela já foi burra logo nos primeiros minutos de aparição. Porque vocês lembram que ela não sabia nem o que era o setor de suprimentos da própria empresa? Eu sou do setor de suprimentos. O que é isso? É setor de comida? Que setor de comida, gente? É setor de comida? Não tem isso. Imagina uma mulher como Odete que construiu a TCA toda. Ela não saber o que é o setor da própria empresa e outra, um setor que pode pegar dinheiro dela ali, que se não administrar bem os suprimentos, é um lugar que pode ir mais dinheiro do que o necessário. Ela ficaria, mão de vaca como é, ficaria de olho super no setor de suprimentos e não sabe o que é de comida. E ela... Ah, vai cagar, né? Inclusive, por falar em Odete, teve também todo o lance do olho roxo da Odete, que foi muito mal feito nesse remake, né? O tapa do namorado na Odete, que resultou no olho roxo, também aconteceu na versão original, mas ele não foi mostrado. Assim como a gente falou nos vídeos atrás, tudo que era mais da intimidade da Odete não tinha cena, não tinha cenário, a gente não via acontecer, mas teve a briga, né, que resultou no olho roxo e que a gente foi entendendo nas entrelinhas, né? Sim. E na versão nova, isso foi inserido de forma totalmente diferente. E em 1988, a Odete, ela surge de óculos escuros lá na casa da Celina, que percebe que ela tá com o olho roxo, afinal de contas, todo mundo percebe, porque dá pra ver por baixo dos óculos escuros, mas a maneira de falar sobre isso é uma coisa totalmente velada, né? Vamos ver um trechinho. Dói? Dói. Dói sim, mas dói é aqui. Aí você vê que se sabia do que era, mas não se falava, era sempre assim com as coisas da Odete, né? Que é exatamente assim que a gente lida com pessoas que são parecidas com a Odete na vida, né, gente? Você não pode falar diretamente, todo mundo fica meio com receio de falar, de lidar com aquela pessoa, né? De falar a verdade abertamente com ela, porque aquilo pode se transformar num grande tormento pra coisa toda. Então, tudo era muito tratado nesse teor de velório, né? A gente tá aqui, mas não tá, a gente viu, mas não viu, a gente fala, mas não fala, né? E inclusive deixando a novela muito boa por conta disso, né? Porque é assim na vida real, né? Bom, já na nova versão, pra gente ter a revelação do olho roxo da Odete, é a funcionária da Celina que esbarra na Odete Roitman, fazendo ela derrubar os óculos, pra daí a Celina perceber o olho roxo da Odete. Vamos ver. Ai! Desculpe, dona Odete. Foi sem querer. Claro que foi sem querer. Sai daqui, filhinha, sai. Odete, o seu olho tá roxo. Gente, isso aqui é um absurdo. Que uma pessoa não serve nada passando o cotovelo na cara do patrão. Porque a Odete não é dona da casa, mas é como se fosse mais patroa do que a Celina. E outra coisa, jamais que essa Marina ia continuar contratada na casa da Celina depois de ter feito isso com a Odete. E a Odete se despede dela. Vai, filhinha, vai. E já a Odete, sendo Odete, a Odete que a gente conhece de 1988, mas teria demitido essa na mesma hora. Ela não teria voltado pra cozinha, ela teria saído pela porta mais próxima. Parece cena da Zorra Total, Isso gente. Isso daí é cena escrita pela Manuela Dias, não teve na versão original. Tanto que tem a Celina falando, seu olho tá roxo. Igual o Afonso falando pra Elinha, Elinha, você bebeu? Heleninha, você bebeu? E ela com a garrafa de uísque na mão. Muito ruim o texto, cara. E eles fazem tudo isso pra simplificar, pra mostrar mais rápido pra gente, né? O que precisa ser mostrado nessa situação é o olho roxo da Odete pra mostrar que ela apanhou lá do boy dela lá. Só que na outra, isso perdurava, né? Isso ficava. A gente nem viu o tapa, a gente só viu o olho roxo. E a gente foi entendendo aos poucos. Era como uma grande cebola cheia de camadas que a gente ia tirando uma por uma. E dessa vez, não. É tudo revelado com humor de Zorra Total. É, tudo explicado. Ela dá o momento, explica e
ri junto, parece, né? Porcaria, gente. E ainda falando do olho roxo, nessa nova versão agora do remake, ele misteriosamente some da cara da Odete no dia que ela vai jantar na casa da Solange, que é um dia próximo do que aconteceu, né? Inclusive é nesse jantar aí que ela acaba traçando o marido da Lesha, vocês viram? Aquele moço lá é marido da Lesha. Ele é marido da Lesha, outra coisa, né? A Odete, ela entrou e saiu da casa da Cherry, da Solange. Ela só deu aquela filmada aqui, ó, no marido da Lesha e saiu de lá com o telefone dele, endereço e tudo, né? Como? Não tem como. Bom, daí falando desse jantar aí, na versão original, que também aconteceu esse jantar na casa da Solange, além do olho roxo continuar na cara da Odete tapado pelo óculos escuros, né? Ele ainda acaba virando alfinetada na boca da Solange. Vamos ver. Eu consigo isso pra você. Não deu pra entender ainda que eu não sou mulher de conchavo? Você tem uma maneira um pouco vulgar de falar, não, minha filha? E a senhora está usando esses óculos escuros não é à toa, sabe, dona Odete? Com licença que eu tenho outros convidados na sala. E é disso que a gente tá falando, você vê? A Solange não precisou falar sobre o que é aquele olho roxo. Esse é o clima de velório que a gente tá falando, né? O assunto sendo velado pelos personagens. Ela contra-ataca a Odete, falando quase que em português mais nosso, assim. O que a senhora tá falando? Tá com o olho roxo porque apanhou do seu... O que a gente pode chamar? O namorado. Não é namorado, né, gente? Todo um clichê dela, vamos chamar assim. Porque é isso, né? Não é um namoro. Ela vai pegando esses caras e vocês vão ver, se a Manuela não estragar mais o texto, no decorrer da novela vão ter outros, né? Até ela chegar no César, que é da Maria de Fátima. E ela sempre se arranja com esse pessoal. E aí a Solange meio que fala isso pra ela, meio que apontando os óculos escuros, mas sem falar. Fica subentendido, mas pra quem tá assistindo, tá tudo escancarado. Dá pra compreender aonde quis chegar. E tava lá porque faz parte da história, ele não sumiu de um capítulo pro outro, né? Isso também é outro erro grande de continuidade, né, gente? Porque como é que ela mocosou um rosto de um dia pro outro? Será que a maquiagem da gringa é tão boa, de maquiagem que vem de Paris? Não sei, eu só sei que eu não gostei assim. E se você tá gostando da fofoca, não esquece de clicar no like, clica no dedão que tá pra cima. E se acabou de chegar aqui no Verofest, aproveita esse momento pra se inscrever no canal e já aciona também o sininho, porque toda vez que a gente subir uma fofoca nova, você já recebe uma deliciosa notificação no seu telefone. Aí é só pegar um bom cafezinho, acomodar o popozão, clicar e se divertir. E agora sim, bora continuar com o bochicho. Bom, e ainda falando desse jantar aí na casa da Solange, né? A gente também teve a Odete gostando, indo com a cara da Maria de Fátima do nada, de graça, conhecendo a Fátima ali pela primeira vez no jantar da Solange, né? Na versão original, a Fátima ela foi conquistando a Odete de uma maneira muito mais sorrateira e ao longo de várias ocasiões pra chegar onde chegou, né? E dessa vez a Odete se identificou demais com ela de uma hora pra outra. E de novo com um texto muito preguiçoso e pobre, né, gente? Porque o que a Maria de Fátima fez pra Odete se apaixonar por ela? A Maria de Fátima simplesmente chegou e falou: nossa, eu já vi várias coisas da senhora na internet, né? E aí a Odete, pimba, se conecta com a Fátima assim. Sendo que, gente, vamos comparar a Odete Roitman. A Odete Roitman, hoje em dia, no Brasil, quem ela poderia ser? A gente não tá falando da crueldade do personagem, a gente tá falando da potência. Ela é uma mulher empresária, muito importante, conhecida no Brasil todo, por ser bilionária e ter uma grande companhia. Então vamos falar da Luísa Trajano, do Magalu, então. Gente, Luísa Trajano está andando por aí, vai numa confraternização, aí vem uma novinha e fala pra ela: Nossa, já vi várias coisas da senhora na internet. Luísa Trajano olha pra aquela mulher e fala: você vai casar com meu filho. Não faz o menor sentido, gente. Não é real, é pobre, é preguiçoso. Vocês estão entendendo? A Odete, sendo Odete na vida real, é o que ela mais deve ouvir, gente. Ela deve andar na rua e as pessoas falar: nossa, a senhora Odete, né, da TCA, vejo tanta coisa da senhora na internet. Eu vejo a senhora no jornal, vejo um monte de coisa. Não faz sentido ela ter se apaixonado, ter fixado a Maria de Fátima na memória dela por causa de uma frase tão pequena e tão rasa quanto essa. Nossa, na original, ela puxa tanto o saco da Odete e pergunta pra Odete sobre as coisas, como se fosse uma filha perguntando pra mãe como é o mundo e Paris e as coisas. E que é exatamente o que uma pessoa com o perfil narcisista da Odete gosta de ouvir, né? E aí,
que a inteligência da Maria de Fátima sendo colocada Sim. ao merecimento do que ela tá querendo fazer, né? Exatamente. As duas forças, né? A do narcisismo da Odete com a de manipulação e também de muita maldade da Maria de Fátima. Mas nessa cena a gente teve o quê? Zorra total. Mais uma vez. A praça é nossa. É só isso. E até a Odete ficando com o marido da Leste. Sem nem pegar o telefone dele, ela conseguiu tudo. Ela conseguiu levar ele pro hotel assim, ó, só de ter dado uma olhada na bundinha dele. Como que ela conseguiu o zap desse rapaz pra marcar esse encontro, gente? Não teve isso. É mal explicado, é mal contado. Inclusive, só para efeito de comparação, a cena da Solange e da Cherry em 88 falando sobre o olho roxo da Odete foi substituído pela Cherry, pela Solange de hoje em dia, falando da resistência, que vira tanto meme nas redes sociais. Pois é. Eu sou insolente, eu sou abusada, eu sou resistência. Viralizou isso. É isso que viralizou. Bom, mas a gente falou da Fátima, né? Outra coisa que teve também na versão nova, que foi invenção da Manuela Dias, foi Maria de Fátima se jogando do nada da janela do apartamento dela com o César pra poder se machucar e se reaproximar da mãe dela, da Raquel, que ficaria com dó dela, né? Vamos ver a cena, caso vocês não tenham visto. Fátima! Caiu feito cocô, né, gente, do primeiro andar. E não sofreu um arranhão, é impressionante. Ela se jogou da janela, ela atravessou um toldo de lona, ela caiu na calçada de pedrinha e ela esteve intacta. Ela foi mandada embora do hospital como se nada tivesse acontecido. Nenhum roxo, nenhum arranhão, nem um fio de cabelo a menos ficou na Fátima. É absurdo o quão vazia foi essa cena, né? E foi gancho de capítulo também. Eu gostei que rendeu uma cena muito boa da Bela Campos chorando, tentando chorar na cama do hospital enquanto a Raquel tava olhando, né? Que ela não ia chorar, porque era a Maria de Fátima fingindo uma cena pra mãe ficar com dó dela, né? Inclusive isso aqui também tá sendo mal explicado, né? Tá ficando mal impresso na novela. Tem muita gente falando que a Maria de Fátima tá sendo uma péssima atriz fazendo a Maria de Fátima. Mas, gente, na verdade, a Maria de Fátima é que é uma péssima atriz. Porque, por exemplo, nessa cena do hospital, ela tentando chorar pra mãe, é porque ela tá fingindo chorar, por isso que ela não consegue chorar, entendeu? Eu acho que se pedissem pra Bela Campos fazer uma cena de choro, ela também não conseguiria, claramente. Mas a gente não tá falando da Bela Campos, a gente tá falando da Maria de Fátima. A Maria de Fátima é uma pessoa horrível, e ela se faz, não sei o que, que ela tenta convencer as pessoas o tempo todo que ela é essa menininha, mas na verdade ela é uma grande vilã, na verdade ela é a grande vilã da novela, ela é até maior do que a Odete, e mesmo a Odete tendo aquele topete imenso. Não era pra ser uma cena de drama, ficou uma cena engraçada porque era cara de pau dessa menininha, né? Tá, foi no final de contas uma cena que ficou boa. Só você gostou, amor. Bom, mas voltando a falar da Maria de Fátima se jogando da janela do apartamento, uma curiosidade é que na novela Amor de Mãe, novela de 2019, escrita pela Manuela Dias também, nessa novela também teve uma cena idêntica a essa, que o personagem do MC Cabelinho, ele precisa ali arrumar uma desculpa de alguma coisa que ele se machucou, aí o que ele faz? Ele se joga da sacada de uma hora pra outra. Vamos ver. A não ser se eu tiver machucado de verdade, né? Que isso, meu irmão? Meu braço, cara, quebrou, graças a Deus, mano. Vocês repararam que o Afonso tava lá? Afonso Hortman, do lado do MC Cabelinho. E MC Cabelinho é ex-namorado da Bela Campos, que é quem faz Ou seja, gente, é um município de 20 mil habitantes do Projac. Todo mundo conhece todo mundo e todo mundo repete a mesma coisa de todo mundo. Parece aqui a nossa cidade, Serra Negra, no interior de São Paulo. Gente, agora deixa eu contar. Ô, Manuela, foi muito recente, hein? Nem Valcir Carrasco copiou uma coisa de uma novela tão recente. E o Valcir copia dos outros, né? Você se copiou numa novela que já é uma cópia. Sim. Né? Então, assim, o que a gente tá vendo aqui? Ctrl-Vs? Quantos Ctrl-Vs dá pra fazer num texto, né? Porque é sobre, gente. Ela catou uma cena que ela mesma já escreveu e colocou numa novela que ela não escreveu, mas diz que tá escrevendo. Então, assim, eu achei muito preguiçoso, cara. De verdade. Na boa, mano. Na boa. E o pior é que essa não é a única coisa copiada de Amor de Mãe, não, né? O Vasco, que é o personagem do Thiago Martins, agora no remake de Vale Tudo,
Na versão original, ele era praticamente figurante, pouquíssimas falas, pouquíssima importância ali no enredo. Sim. Agora, ele já tem muito mais espaço, vai ter ainda muito mais espaço na trama também, mas o problema é que pra Manuela inventar mais profundidade, mais enredo pro Vasco, aparentemente ela acabou se inspirando no Rian, que era o personagem também do Thiago Martins em Amor de Mãe, e ele também era ali aspirante a cantor, ele cantava, né? E o Vasco em Vale Tudo também tem o grupinho de pagode dele e tal. Ou seja, gente, Thiago Martins fazendo o mesmo papel que ele fez em Amor de Mãe, agora em Vale Tudo também, né? Porque como você disse, o Vasco, gente, na novela de 1988, ele é aquele tipo de personagem que ele só é usado pra conectar uma cena com a outra. Que tem que existir uma ponte entre uma cena e outra. A Manuela joga a gente da sacada, né? Os outros autores da velha guarda, de quando a coisa era boa, né, do auge, eles escreviam personagens pra fazer isso, né? Tinha esse trabalho, né, de escrever, né, nomes, pequenas histórias de pessoas que serão escaladas a atuar na novela, mas nesse caso, ela... o que a gente vai fazer com o Vasco em 2025? Lembra do Rian? Rian era bom, né? Então, quem é que fazia Rian? O Thiago Martins, chama ele. Ele faz novo, já tá com o texto na cabeça. Eu também tô, tanto de 88 quanto de Amor de Mãe. Eu tô misturando. Ela pegou Vale Tudo de 88, Amor de Mãe, colocou numa caixinha e despejou com açúcar e chamou de caipirinha. Aí o pior que não para por aí, que as grandes novidades que a Manuela Dias está trazendo para 2025 está a todo vapor. Já vazou por aí que, muito em breve, o Marco Aurélio, né, do personagem do Alexandre Nero, vai se encantar com a menina que a Cecília e a Laís vão adotar na novela. Isso já tá sendo falado nos episódios que estão indo ao ar, né? Aí ele vai olhar, vai gostar tanto da menina que elas adotaram, que ele vai também querer adotar uma criança com a Leila, que eles vão namorar em breve também na novela, né? Gente, isso aqui é completamente absurdo, né? Primeiro que assim, a Cecília e a Laís acontecerem nessa novela é um ponto muito bom, porque em 1988 esse casal não pôde acontecer, né? Ele foi censurado e uma das personagens morreu na novela pra não dar continuidade a um relacionamento lésbico, porque em 1988, amores, as pessoas eram chucras, ignorantes e não conseguiam aceitar isso na tela da televisão. Hoje em dia, graças à evolução do ser humano, da mente humana, isso já é uma coisa que pode ser vista na novela, porque é vista na vida real, então não tem nada demais aqui, né? E quem não consegue tolerar isso é que tem problema, mas aí a pessoa tem que resolver na psiquiatra, sei lá, em alguma coisa, mas aí é o problema da pessoa, não é da novela. Agora, com relação ao Marco Aurélio se encantar pela criança que Cecília e Laís adotaram na novela, é aonde a gente encontra o problema. Porque o Marco Aurélio, o personagem Marco Aurélio, gente, ele é aquele tipo de pessoa que talvez não suporte crianças, entendeu? Na primeira versão, inclusive, ele se encanta um pouco pelo filho da Leila, que é, inclusive, um filho dela com o Ivan, né? Porque meio que ele vê no filho da Leila o que ele não teve no Thiago, mas que acabou também ficando sem sentido em 1988, porque em 88 o Thiago não podia ser gay, e do nada ele ficou um menino hétero também, né? Agora, nessa novela, eu acho que o problema seria ele realmente não querer criança, porque ele é esse tipo de cara escroto que talvez não tivesse paciência pra criança, ele não ia olhar pra uma criança com essa ternura de querer trazer ele pra vida dela, porque ele é ganancioso, a cabeça dele tá girando num outro ritmo, com outro foco. Mas esse Marco Aurélio de Manuela Dias, ele não só vai se encantar por uma criança, como vai querer adotar também. Então, é tipo, ele vai querer adotar com a Leila, inclusive, que já vem com uma criança embutida. Então, quer dizer, se E ele acabou de terminar com a namorada dele, porque a namorada queria casar, queria construir uma família e tudo. E ele não, né? Exatamente. Inclusive, essa novela tá cheia disso, de coisas mudando de uma hora pra outra sem a gente enxergar isso, porque não tem problema mudar. As pessoas mudam de ideia, os personagens podem se modificar, né? Mas não de uma hora pra outra, não sem grandes explicações, não sem o público conseguir acompanhar e entender essa mudança toda, né? Exatamente. Bom, e por falar em mudanças, né, tem os erros também que tem acontecido em Vale Tudo, além da recente magia que Odete fez transformando o copo de água em xícara de café. A sua marca pessoal. Eu não vou discutir com você
Eu vou pegar o meu boné, meus óculos, minha raquete de frescobol e vou à praia. Também acabou indo ao ar uma cena de uma moça querendo muito tirar uma foto com o Cauã Raymond durante a gravação da novela. E essa moça atrás do Cauã lá na gravação acabou indo ao ar na novela. Reparem lá no fundo uma moça atrás do Cauã. Vocês viram isso, gente? Como não notar se a gente aqui em casa, a gente... Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? O Cauã sai de dentro do bar, uma pessoa já levanta o telefone pra fazer um story, Cauã Raymond saindo do boteco, né? E aí, beleza. Aí, logo em seguida, a mulher sai de dentro do bar e vai correndo atrás do Cauã, com certeza pedindo uma selfie. E ela tava animadíssima. Rindo, já aqui pegando o telefone dela, arrumando o cabelo. E aí ela nota que uma outra pessoa vem na direção dela muito rápido, que é o outro ator, né, o detetive. Ele aparece do lado dela, nota, mas ela continua felicíssima ainda. Às vezes na cabeça, é uma segurança, mas eu vou tentar mesmo assim. E aí, eu acho que a outra pessoa não é nem figurante, é da produção da novela. Ela agarra a mulher pelo pescoço e conduz ela de novo pro boteco. Fala, minha filha, não! Só que com isso elas tapam quem? Maria de Fátima. E aí, bota aí, Mari, a Maria de Fátima tem que dar uma corridinha assim, ó, pra voltar pro quadro, pra voltar a aparecer. E isso tudo numa fração de 10 segundos na tela. Mas é um erro grotesco, porque é coisa digna de falar, gente, a figurante ali, levantaram o telefone, vamos fazer de novo. Mas não, deixa assim, ninguém vai notar. Mas quem que diz que ninguém nota, gente? Um monte de gente comentando isso na internet, a gente notou. É um erro tão feio e quebra o clima da novela, né? Porque você vê o clima de caos acontecendo ali atrás. A gente se distrai, né? A gente começa a ver a figura. Exatamente. Inclusive, num geral, assim, diante do erro do copo de água que vira xícara de café da Odete, entre várias outras coisas, meio que parece que as novelas estão ficando meio que desacreditadas no geral, as pessoas não levam mais a sério, né? Semana passada mesmo a gente recebeu um e-mail, se não me engano, da inscrita Laís, que ela pediu pra gente checar, porque ela tinha acabado de ver personagens usando um celular na novela Garota do Momento, que é uma novela de época dos anos 40, 50, né? Vamos ver a cena e a gente comenta. Ele há de nos ajudar, eu vou ligar agora mesmo. Eu tenho que ir pra Magnifique. Eu tenho que vir. Vocês notaram, gente? A Laís fala que a garota pegou um telefone celular da mesinha lateral do sofá pra telefonar pro médico que elas tinham que telefonar. Quando a gente foi checar, a gente assistiu e falou... Realmente parece um telefone. Porém, como não tem a continuação daquele quadro da novela, aquele, né, daquele lado da cena, a gente não consegue ver se realmente era um telefone ou um caderninho né, que era muito comum na época as pessoas terem um caderninho com todos os telefones anotados, né? E às vezes ela só pegou o caderninho pra depois pegar o telefone. Mas que ficou estranho? Ficou. E a gente tá tão acostumado agora a ver tanto erro grotesco em novela da Globo, que tá assim, não é só mais a gente que tem esse olhar fixado, atento a tudo. Até os inscritos estão olhando e achando esses absurdos, ou esses quase absurdos como esse, e mandando pra gente, né? Porque tá ficando comum, entendeu? Tá ficando comum. E vale lembrar que, por exemplo, em Vale Tudo, a de 1988 era gravada num outro mundo, gente, de 40 anos atrás, onde tudo era mais trabalhoso e falhas como essas não existiam. E nas novelas de hoje, que eles se gabam tanto de falar que a novela tem 300 pessoas trabalhando, 400 pessoas trabalhando, mas passa erro assim. Que adianta? O que esse pessoal tá fazendo lá, gente? Maior estúdio audiovisual de produção virtual. E adianta pra não saber o que é copo e xícara? Bom, e por falar agora, né, a gente falou de Garota do Momento, né? E voltando a falar da audiência de Vale Tudo, nas últimas semanas, pra vocês terem noção, tiveram dias em que teve menos gente assistindo Vale Tudo do que a novela das 6, Garota do Momento, e que a novela das 7, Dona de Mim. Apesar do seu Amaury justificar isso, falando que não, as pessoas assistem no Globoplay, assistem pela internet, no TikTok, os patrocinadores, né, eles pagam pra colocar propaganda na televisão aberta nos intervalos das novelas. E esse fato aí dessa audiência tá baixa tem dado dor de cabeça pra Globo. Saiu lá na telinha essa semana que vários anunciantes do horário das 9 têm reclamado sobre a audiência. Afinal de contas, eles chegam a pagar, segundo a matéria, até 69% a mais para ter um intervalo de 30 segundos em Vale Tudo do que se eles fossem anunciar em Dona de Mim, por exemplo. Então é um negócio meio assim, né, gente? A Globo continua se baseando num prestígio, né,
que novela das 9 tinha num passado bem distante que não tem mais, que é quando realmente o Brasil inteiro parava pra ver o capítulo do dia da novela depois do Jornal Nacional, e que a novela dava até mais audiência do que o Jornal Nacional, coisa que já não acontece há muito tempo. O Jornal Nacional ainda já é aí há muitos anos o programa mais assistido da TV brasileira, né? E a novela das 9 agora tá perdendo até pra dar 6. Não é mais a novela não dá mais audiência que o Jornal Nacional, a novela não dá mais audiência que a novela das 7, depois a novela das 6. Daqui a pouco vai acontecer igual a Mania de Você. Tá dando menos audiência do que a novela que tá passando Vale a Pena Ver de Novo. E não é impossível, entendeu? Só que para a Globo, novela das 9 é novela das 9 e a gente pode cobrar 69% a mais por 30 segundos, entendeu? Do intervalo comercial da novela das 9, porque ela é novela das 9. Não importa quantas pessoas estejam assistindo, né? Parece que é isso. É o prestígio de aparecer na novela das 9, mesmo ela não sendo mais o produto mais assistido da programação. Bom, pra tentar contornar essa crise, né? Ainda segundo na telinha, nos próximos capítulos a Globo vai dar alguns retoques na edição das cenas pra dar mais tempo de telha pra dar mais presença, né? Pra Odete Roitman aparecer nas cenas, né? Que, segundo o que diz aí, né? Eles detectaram em pesquisas internas que toda vez que a Odete surge em cena, ela se transforma em um chamariz de audiência e pico de comentários nas redes sociais. Então eles querem que a Odete apareça mais nos capítulos pra ter mais chamariz de audiência e picos de comentários nas redes sociais. Eu não sei porque eles fazem essas pesquisas, gente. Isso aí é inútil. É tão inútil, é equivocado também. Porque assim, a Odete, ela chama atenção porque as pessoas ficam tirando sarro dela. Porque não tá bom também. Não é que nem quando era a Odete de 1988, da Beatriz Segal, que o pessoal vê, nossa, que mulher horrorosa. Nossa, olha isso. Que víbora, que não sei o quê. Hoje eles vão... A Odete apareceu, vamos ver o topete, que é a altura que tá. Vamos ver se ela vai falar sotaque de nordestino mesmo sendo xenofóbica. Vai pra conferir todo o desempenho, na verdade, da Débora Bloch. Não é que a Odete é o melhor personagem da novela. Não é isso, é porque as pessoas realmente estão prestando atenção nela pra zoar na internet. E por isso também que ela se torna um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, porque tá sempre todo mundo zoando ela. Inclusive, talvez eles tenham dificuldade em entender isso, que é a Manuela Dias esses dias também. Se vocês estão acompanhando o Vale Tudo, vocês devem ter reparado que toda vez que a Heleninha Reutemann, da Paula Oliveira, aparece embriagada, parece que todo mundo congela e fica olhando ela assim. Em choque. E daí pessoas da internet começaram a zoar isso e acabou virando um meme que parecia a abertura da novela Senhora do Destino, que tá todo mundo parado e vai passando assim, né? Exatamente. E zoaram isso e a Manuela Dias deve ter achado que era um elogio e compartilhou nos stories dela esse meme, essa zoação, achando que... Ai, que legalzão! Olha, o pessoal tá comentando muito e na verdade estavam zoando ela. Que na hora que a Heleninha aparece, ela tem preguiça de escrever a reação dos outros personagens. E aí os atores ficam realmente sem texto. Então quando a Heleninha bebeu, aí todo mundo fica... Porque não tem nada escrito pra eles fazerem. Então eles ficam congelados. Igual a abertura da Senhora do Destino. Não é elogio. É zoeira. Estão tirando sarro da tua cara, mulher. Por falar nas mudanças, né? Surgiram também nos últimos dias alguns boatos de que a Globo estaria começando a estudar em antecipar o final de Vale Tudo e, consequentemente, antecipar a estreia de Três Graças, que vai ser a próxima novela das 9, escrita pelo Aguinaldo Silva e tudo mais, né? Do jeito que anda, eu acho que, na verdade, eles vão chegar lá no final sem história suficiente pra preencher o tempo planejado. Do tanto que tá corrida a história e as coisas estão acontecendo sem muita explicação, né? Quando surgiu essa especulação, a gente nem acreditou muito, gente, porque... Convenhamos, se eles não anteciparam o final de Mania de Você, que tava um desespero de ruim, eles não iam fazer isso com Vale Tudo, que é uma novela que eles conhecem de cabo a rabo já, embora seja uma nova Vale Tudo. E aí a gente meio que desacreditou, a gente falou, não vai rolar. Mas realmente eles estão correndo tanto com a coisa que vai chegar um momento que a história vai acabar e, como vocês podem ver, Manuela Dias não vai ter o que escrever, né? O que vai acontecer? Vai pegar um pedaço de Amor de Mãe e colocar no final de Vale Tudo pra ser um novo final, né? Vai ter que chamar a Regina Casé pra ver se ela tá desocupada. Mas enfim, eu acho que pode realmente acontecer. De Três Graças ter que entrar antes, porque... Gente, Vale Tudo já tá nas semanas finais quase, já, de tão rápido que tá caminhando a novela.
Dá pra ver, eu acho que antecipar é difícil, ainda mais que a gente tá ainda no início, mas que dá pra ver essa movimentação acontecer, tá acontecendo, né? Eles colocaram também Vale Tudo no Domingão com o Hulk, né? No lugar do Domingão tem aquele quadro, Domingão tá vendo, que era pra comentar de BBB 25, e agora que acabou o BBB, Domingão tá vendo Vale Tudo, pra eles repercutirem Vale Tudo no Domingão, né? Até faz sentido pro Domingão, porque assim, né, gente, BBB não tava dando nada, né? Pelo menos nesse sentido, Vale Tudo tá indo bem, Vale Tudo tá rendendo mais repercussão na internet, na mídia em geral, do que o BBB 25 gerou, né? Então, para o Domingão é sim uma coisa que já vamos trazer pra dentro do programa pra ficar falando, e pra novela também é um grande lance, porque acaba sendo uma divulgação constante no Domingão que tem um bom alcance, né? Ainda mais seguindo as nossas sugestões, como por exemplo, vocês viram que o Luciano Huck assiste mesmo aqui e fixou o Sexolândia, né? Teve de novo, não foi só uma homenagem aos 100 anos de Globo, 60 anos de Globo, do Faustão, não sei o que, eles voltaram agora, teve até a menininha Jade Picon no Sexolândia desse último domingo. Obrigado por nos ouvir e por seguir nossos conselhos, Luciano. De nada, manda um pix ou uma barra, tá? E agora a gente quer saber de você que está aí do outro lado. Você ainda tá assistindo Vale Tudo ou você já desistiu? Ah, não, tá muito ruim isso aqui, eu não vou ver não. Porque aqui em casa, gente, sério, meu, a gente não consegue parar de ver. Ontem, domingo, que nem hoje a gente já falou outras semanas, dá saudade da novela. Mas a gente é meio suspeito pra falar, porque a gente fica meio fascinado, principalmente agora que a gente tá montando um vídeo pra vocês só com os erros, então a gente fica meio fascinado na novela pra achar as cagadas tudo, pra ficar anotando, entendeu? Mas assim, a audiência está caindo e a gente gostaria de saber de vocês, se vocês fazem parte das pessoas que foram embora e abandonaram o Vale Tudo, ou vocês continuam tendo fé na novela, estão se divertindo com a novela, estão gostando apesar dos pesares. Comenta pra gente quando for fazer seu comentário, não esqueça de usar a hashtag Poxa Manuela, que a gente vai saber que você ficou até o final do vídeo e vai marcar seu comentário com um lindo coração. Isso aí, ó, tem vídeo novo no canal do Titi, hein? Sim, gente, o vídeo de sábado postamos lá, a gente abrindo tudo aquele monte de caixa que vocês mandaram pra gente na caixa postal, entendeu? Um monte de presente, um monte de carta, muita emoção. E amanhã no meu canal pessoal também estaremos ao vivo, fofocando com vocês, ao vivaço. E a gente já fica até nervoso aqui, me gaguejo todo, porque ao vivo realmente me deixa assim, meio celinha do toma lá da cá, sabe? Então, pra você não perder nada disso, se inscreva no canal, o link está na descrição. Muito obrigado, é isso. Isso aí. Aí dá uma olhada lá no Titi, faz uma maratona no canal do Titi, ou aqui pelo Virou Fest também, se perdeu alguma coisa na última semana e coloca em dia. Já coloca tudo em dia, tá bom? É isso, não desgruda mais de nós como a audiência está desgrudando de Vale Tudo.